você vai descobrir a verdade sobre o Titanic. Eu vou te contar também o que não é verdade no mais famoso filme do Titanic. O dia 15 de abril de 1912 ficou marcado na história da humanidade como um momento de tragédia e grande mistério. Nesse dia, mais de 1.500 vidas foram tiradas e até hoje nos perguntamos o que realmente aconteceu lá. A história em questão foi de que um dos maiores e luxuosos navios já construído na face da Terra que afundou nas águas geladas do Atlântico Norte. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Quais são os segredos que ainda envolvem esse navio, que foi chamado de inafundável pelos seus criadores? Mas é um navio que não afunda. Bom, existem algumas informações ocultas que quase ninguém sabe. Inclusive, já houveram alguns relatos dos poucos sobreviventes que provavelmente vão te deixar chocado. Um outro detalhe é até mesmo o próprio filme que foi baseado nesse acontecimento catastrófico. Será que existem elementos dessa obra que aconteceu de verdade? Vamos entender tudo agora. Está preparado? O chamado Titanic era um dos 3 navios da classe Olympic, construído pela White Star Line, uma companhia britânica de transporte marítimo. Os outros 2 eram o Olympic e o Britannic. O Titanic era o maior e o mais luxuoso deles, com quase 270 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Ele tinha 10 decks, 4 chaminés, 3 hélices e podia transportar mais de 3.300 pessoas entre passageiros e tripulação. O Titanic partiu de Southampton, da Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Na noite do dia 14 de abril de 1912, por volta das 11 horas e 40 minutos da noite, o Titanic colidiu com um iceberg a cerca de 600 quilômetros ao sul da Terra Nova. O impacto abriu um rasgo no casco do navio, que começou a se encher de água. Em menos de 3 horas, o navio se partiu em 2 e afundou nas profundezas do oceano. Dos 2.224 passageiros e tripulantes a bordo do navio, apenas 710 sobreviveram. A maioria morreu congelado ou afogado nas águas geladas do Atlântico. O Titanic afundou a uma profundidade de cerca de 3.800 metros, em uma região de difícil acesso e visibilidade. Por isso, seus destroços permaneceram ocultos por mais de 70 anos, até serem localizados em 1985 por uma expedição franco-americana liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard. A expedição usou um submarino robótico chamado Argo, equipado com câmeras e sonares para vasculhar o fundo do mar. Em 1º de setembro de 1985, o Argo captou as primeiras imagens dos restos do Titanic, que estavam espalhados por uma área de cerca de 15 quilômetros quadrados. Os destroços do Titanic se dividiam em 2 partes principais, a proa e a popa. A proa era a parte da frente do navio, que estava relativamente intacta e preservada. A popa era a parte de trás do navio, que estava muito danificada e deformada. Entre as 2 partes havia uma grande quantidade de objetos e fragmentos do navio, como móveis, louças, roupas, malas, documentos e até corpos. Desde a descoberta dos destroços do Titanic, várias expedições foram realizadas para explorar e documentar o local. Agora, imagina que você tem a chance de ver de perto esses destroços do navio. Você pagaria $250 mil, cerca de R$1.200.000, por essa experiência única? Essa foi a escolha de 5 pessoas fizeram ao embarcar o submarino Titã, um veículo que prometia levar os passageiros até os restos do Titanic a quase 4.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Mas o que era para ser uma aventura inesquecível se tornou um pesadelo sem volta. No dia 18 de junho de 2023, o submarino Titã perdeu o contato com a base e desapareceu nas profundezas do mar. 4 dias depois, a empresa responsável pelo equipamento confirmou o pior: todos os ocupantes morreram em uma implosão catastrófica causada pela alta pressão da água. A tragédia do Titanic também inspirou uma das maiores produções cinematográficas de todos os tempos, o filme Titanic, dirigido por James Cameron e lançado em 1997. O filme é de romance e drama, que narra o relacionamento entre Jack e Rose, 2 passageiros de classes sociais diferentes que se apaixonaram durante a viagem inaugural do navio. O filme foi um sucesso de público e crítica, arrecadando mais de $2 bilhões nas bilheterias mundiais. O filme também se destacou pela sua reconstituição histórica, pelos seus efeitos especiais e pela sua trilha sonora.
Apesar de ser baseado em um acontecimento real, o filme Titanic também contém muitas cenas e personagens fictícios, criados pelo diretor James Cameron para dar mais emoção e dramaticidade à história. E agora você vai descobrir o que é real e o que é falso sobre o filme tão aclamado pelo mundo, começando com os protagonistas do filme, Jack e Rose. Muitos ficam na dúvida se eles são reais ou não. A resposta? Bom, eles realmente não existiram na vida real. No entanto, eles foram inspirados em algumas pessoas reais que estavam a bordo de Titanic, como Frank Goldsmith, um jovem da terceira classe que desenhou o navio em seu caderno, Beatrice Wald, uma artista da primeira classe que se rebelou contra sua família. O colar que Rose recebe de presente de seu noivo Cal é outro elemento fictício do filme. O colar é uma réplica de um diamante azul chamado Hope Diamond, que pertenceu a Luís XIV da França. A cena em que os músicos continuam tocando enquanto o navio afunda é uma das mais emocionantes do filme e é baseada num fato real, segundo os relatos de sobreviventes. Os 8 músicos da orquestra do Titanic realmente tocaram canções para acalmar os passageiros durante o naufrágio. Nenhum deles sobreviveu. Outra cena tocante do filme é a que mostra um casal de idosos abraçados na cama enquanto o navio se enche de água. Essa cena foi inspirada na história real de Isidor e Hilda Strauss, que se recusaram a entrar nos botes salva-vidas para ficarem juntos. Eles foram encontrados mortos abraçados em seus aposentos. Além dos personagens fictícios, o filme Titanic também retrata outros personagens que existiram na vida real e que tiveram algum papel importante no naufrágio. Começando por Edward John Smith, o capitão do Titanic, foi interpretado pelo ator Bernard Will, que se assemelha bastante com o verdadeiro Smith, que tinha 62 anos na época do naufrágio. Smith era um experiente comandante da White Star Line e o Titanic era sua última viagem antes de se aposentar. Ele morreu junto com o navio e seu corpo nunca foi encontrado. O construtor naval do Titanic, Thomas Andrews, foi interpretado pelo ator Victor Garber, que também se parece muito com o verdadeiro Andrews, que tinha 39 anos na época do naufrágio. Andrews era o responsável pelo projeto e pela supervisão da construção do Titanic e estava a bordo para observar o desempenho do navio. Ele ajudou a evacuar os passageiros após a colisão com o iceberg e morreu junto com o navio. O presidente da White Star Line, Joseph Bruce May, foi interpretado pelo ator Jonathan Wright, que tem uma aparência muito pouco diferente com o verdadeiro Ismay, que tinha 49 anos na época do naufrágio. Ismay era o dono do Titanic e estava a bordo para prestigiar a viagem inaugural do navio. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas foi criticado por ter entrado em um dos botes salva-vidas, enquanto muitas mulheres e crianças ainda estavam no navio. A socialite e ativista Margaret Brown foi interpretada pela atriz Kate Bass, que tem uma fisionomia parecida com a verdadeira Brown, que tinha 44 anos na época do naufrágio. Brown era uma passageira de primeira classe que ficou conhecida como a inconquistável Molly Brown, por ter ajudado a organizar o resgate do sobrevivente dos botes salva-vidas. Ela também tentou convencer o comandante do seu bote a voltar para buscar mais pessoas na água. Vamos, meninas, peguem o remo, vamos! O que há com vocês? São seus homens que estão lá. Tem muito lugar nesse barco. Outro personagem importante foi o segundo oficial do Titanic, que tinha o nome de Charles Lightoller. Era o oficial mais graduado a sobreviver ao naufrágio e teve uma participação heróica na evacuação dos passageiros. Ele também sobreviveu à água gelada, se agarrando a uma balsa virada. O oficial foi interpretado pelo ator Jonathan Phillips. O famoso líder da orquestra do Titanic era o violinista e regente dos músicos que tocaram até o fim para acalmar os passageiros. Ele morreu junto com os outros 7 músicos e seu violino foi recuperado e leiloado em 2013 por 1,7 milhões de dólares. O personagem foi interpretado por Jonathan Evans Jones. Há muitos outros mistérios sobre o Titanic. Alguns dizem que o Titanic nem afundou de verdade e sim foi trocado de nome, onde o Olympic, que foi o navio afundado para receber o seguro por ser um navio bem mais velho. E com isso, o verdadeiro Titanic ficou intacto, mas com outro nome. Será? Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora me diz você, já assistiu o filme Titanic? Conhece alguma outra história real envolvendo este acontecimento? Bom, obrigado por ficar até o final. Até o próximo vídeo aqui no canal. Por que isso?